Olá, mais uma vez aqui em nosso canal. Para você que não é inscrito, inscreva-se para estar atualizada com as novas postagens. Clique no sininho para receber as notificações. Hoje vamos falar sobre coronavírus, imunidade de rebanho ou distanciamento social. Primeiramente, eu vou ler alguns dados que constam, por exemplo, sobre a Itália e Suécia, que são países. A Itália que iniciou fazendo não, um não fechamento, um não lockdown inicialmente, depois fez, e a Suécia que seguiu um caminho de realmente não fechar. E o que isso implicou para estes dois países? E isso tem a ver com essa questão de imunidade de rebanho ou distanciamento social. Vamos lá, o Ministério da Saúde na Itália divulgou no dia 10 de outubro de 2020, 10 deste mês, que o país registrou mais 5.724 novos casos do novo coronavírus, SARS-CoV-2, no período de 24 horas, maior número para um único dia desde 28 de março, quando foram contabilizados 5.974 contágios. Segundo Giulio Galera, secretário de Bem-Estar Social da Lombardia, localização na Itália, que é o epicentro da pandemia na nação, ele disse: o que tem acontecido nos últimos dias é um forte crescimento de positivos, presumivelmente ligados à volta às aulas, à vida social. Desde o início de setembro, as pessoas voltaram ao escritório. Então, na Itália, a reabertura ocasionou o maior número de infectados pelo novo coronavírus e fica-se a pensar até quando nós vamos ficar, aqui em relação a esse país europeu, esses alto e baixo, em relação a essa pandemia do novo coronavírus. A hora abre e tudo dá certo, e depois se vê que o número de pessoas infectadas aumenta. Na Suécia, o que acontece? Lá não se teve uma política de lockdown, de fechamento, nacional, digamos assim, dos serviços possíveis. Na Suécia, estava tendo casos de 581 casos, por cada milhão de pessoas. Isto é, a cada milhão de pessoas infectadas, 581 pessoas estavam morrendo. Mas o que acontece na Suécia, qual a política realizada lá e que fez com que houve um funcionamento, aparentemente, para que se viesse a ter uma questão aí pelo número de poucos infectados ou poucas mortes em relação, por exemplo, ao nosso país, o Brasil. Primeiro, proibição de grandes reuniões, que já vigora há 5 meses. Não se pode realizar grandes reuniões na Suécia. Segundo, orientação oficial do país pedindo que as pessoas se distanciem socialmente e trabalhem em casa. Este é o segundo item das 4 medidas, colocadas na Suécia pelo governo. Terceiro, o período de férias de verão do país é muito grande, o que leva as pessoas a distanciarem-se da cidade,
Na Suécia, as férias ocorrem de maio a setembro e há uma tradição lá de se ir para o campo. Obviamente, não se gera aglomeração e se tem uma diminuição, logicamente, do contato entre as pessoas. Fora que também a Suécia é um país de idosos, né? Praticamente metade da população é idosa e essa população idosa, metade dessa população idosa vive nas casas próprias, né, de repouso lá. Em agosto foi liberado o retorno o quarto item é o foco renovado do governo local na melhora da segurança em lares de idosos, já que esses idosos estavam sendo mais vitimados pelo novo coronavírus na Suécia. Em agosto foi liberado o retorno de alunos com 17 anos ou mais à escola. E a partir de 1º de outubro, reuniões com até 500 pessoas em eventos públicos voltaram a ser permitidas, desde que seja observado o distanciamento físico. Aí nós ficamos a perguntar, né, como fazer? Porque não há vacina ainda. Segundo médicos que colocam até vídeos nas redes sociais, como o Dr. Wrong, falam que não se terá uma vacina para o fim do ano, mas sim, se tiver para junho de 2021, isso em um tempo mínimo, em um tempo máximo daqui a alguns colocam até 5, 6 anos. E agora, explicando, tentou-se tanto na Itália quanto na Suécia se fazer a chamada imunidade de rebanho. Mas nós precisamos explicar, imunidade de rebanho, ela é assim chamada quando, por exemplo, eu estou vacinado e já estou imunizado contra o vírus e vou ter contato com uma pessoa que não foi vacinada. Logo, eu não irei ser vetor de transmissão para aquela pessoa. E o contrário, então eu não tenho também que me preocupar com a pessoa que não foi vacinada se eu fui vacinado, porque então eu estou imunizado, né? Não haverá desse vírus me atingir. Isso é imunidade de rebanho. O deixar aberto, o deixar as pessoas circularem, digamos que à vontade, por assim dizer, é fazer não imunidade de rebanho, é fazer imunidade coletiva, né? E o que acontece aí é justamente a questão da fragilidade na saúde, né, daqueles que assim têm essa fragilidade e não vão receber esse vírus de uma forma que possam suportá-lo, né, e acarretar sintomas leves. Pode sim tais pessoas serem levadas a óbito. Aqui no Brasil, por exemplo, o que se está a fazer é deixar que a própria população tome as suas medidas, né? Eis a grande verdade. Apesar de no início governos como o de São Paulo e outros fecharem as coisas, né, o que também denota um certo tom autoritário, mas instruir, esclarecer e realmente não permitir certas questões, como, por exemplo, não se entrar em determinados locais onde se há muitas pessoas sem máscaras, né? Em locais pequenos, não se adentrar mais do que 2 pessoas.
né, usando máscaras, tendo álcool gel para se proteger. Um dos artigos científicos que eu li, eu não me recordo agora qual deles, o site dessa semana, é de que o vírus, por exemplo, ele já não mais, já se descobriu que ele não fica em superfícies. Então, essa prevenção de passar, né, álcool gel em determinados objetos, compras, borrifar álcool, isso parece, né, que há uma evidência muito grande de que já não se é preciso mais realizar. Mas eu preciso de estar relendo esse artigo, eu li rápido, né, e preciso reler com muito maior atenção do que a que eu li, que na verdade não foi uma atenção muito grande no sentido de um pensamento, né, ler com um pensamento científico, e manter o distanciamento entre as pessoas. Isso, claro, as instituições, os órgãos governamentais devem realizar, né? Manter o distanciamento entre as pessoas, votar o decreto de que se entra em determinados em comércios, em shoppings e tal, com máscara e passando álcool gel e havendo, claro, a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, lavar as mãos, né, com água e sabão. Então, é preciso nós tomarmos essas cautelas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso de máscaras, por exemplo, em pessoas que estejam saudáveis e fora de locais onde haja aglomerações, se usa desnecessário, não se precisa, né? Já se observou, já se pesquisou que não é necessário que uma pessoa saudável venha a usar máscara quando ela está distanciada de pessoas, não está em aglomeração, está ao ar livre, né? Ela pode estar sem a máscara. As coisas vão ocorrendo a ponto de nós buscarmos perceber que é preciso, enquanto não sai a vacina, nem tentar fazer uma imunidade coletiva, porque a imunidade de rebanho, conforme eu expliquei, somente com uma vacina, e não seguir somente pelo caminho do distanciamento social. O equilíbrio hoje está assim. Se pode trabalhar em casa, trabalha-se, mas não se precisa ficar confinado, não ir a local algum, como algumas pessoas estão já há meses aqui no Brasil, sem sair, né? Pode sair tomando as devidas medidas de segurança. E isso nos faz pensar uma coisa, e como eu sou uma pessoa que gosta de temas polêmicos, faz pensar até que ponto este vírus, que é sim uma questão de saúde, mas até que ponto ele é uma questão política, até que ponto isso pode estar sendo, vamos jogar um pouquinho aqui com teoria da conspiração, uma conspiração, uma tentativa de fazer uma grande experiência mundial para ver a possibilidade e até que ponto é possível que nós sejamos controlados. Essa é uma das perguntas que realmente nos cabe fazer. Por um outro lado, até que ponto nós estamos movimentando a nossa inteligência contra a natureza a ponto de ela nos responder com um vírus do qual não se tenha uma possibilidade rápida de vencê-lo. E ele venha então a fazer essa, entre aspas, vingança da natureza para conosco. E até que ponto este vírus ele possa ter sido realmente criado
né? E colocado aí como uma arma biológica a fim de que este e aquele país possam estar num domínio econômico. Segundo os economistas, para 2050 a China haveria de ser a primeira potência mundial. Entretanto, essa semana já saiu a notícia de que a China, né, ela está com um PIB superior ao dos Estados Unidos, e o PIB, o Produto Interno Bruto de uma nação, diz do seu poderio econômico. Tanto é assim que o Brasil está na 7ª colocação na economia mundial, devido ao seu Produto Interno Bruto, somos 210 milhões de brasileiros, e a Holanda, que é um país minúsculo, muito pequeno, está na 32ª posição no ranking mundial como força econômica. Mas se nós fizermos a estatística não só com a economia, mas com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o da Holanda supera em muito o do Brasil. Nem se é preciso pesquisar tanto assim. Vídeos sobre a Holanda já mostram a qualidade de vida que os cidadãos levam naquele país. E então, buscarmos o equilíbrio, e esse equilíbrio está em fazermos, provavelmente como os japoneses, aprendermos a conviver com o vírus, aprendermos a mantermos o distanciamento social, a usar as máscaras nos ambientes que assim devam ser usadas e estar higienizando as mãos com constância. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade.